Olá, hoje, dia 1º de julho, quando gravo este vídeo, faz um frio descomunal aqui em Porto Alegre, mas nada que uma boa leitura não venha aquecer. Por isso vou começar lendo um dos 60 contos diminutos da autoria de Marília Pirillo, editora Gaivota. Quem ama, cuida. Reguei as flores religiosamente, todos os dias, 1, 2, 3, mais de 20 vezes, até a água transbordar do pratinho, espalhar pelo peitoril da janela e pingar compassadamente no telhado do vizinho. Mesmo assim, ou talvez por isso mesmo, as flores murcharam e morreram. Minha mãe entrou no quarto e levou o vaso embora. Nessa hora, devo ter olhado triste para o que restava dele. Não se preocupe, filha. No próximo aniversário, seu pai manda outras. E quem sabe, ele até aparece. O livro alterna páginas da cor branca com letras e ilustrações na cor azul e páginas na cor azul com letras e ilustrações na cor branca. As ilustrações, inclusive, são da própria autora Marília Pirillo. Mais um texto. Guerra sem fim. A pilha de roupas sem vida crescendo sobre a cama, descendo da prateleira em cascata e se espalhando pelo chão. Cadê aquele maldito cinto marrom? Saiu apressada do quarto, deixando para trás um cenário de guerra. Quando voltar, as roupas estarão milimetricamente dobradas, lado a lado, nas prateleiras e enfileiradas nos cabides, esperando por ela em prontidão, como soldados preparados para mais uma batalha. Até o dia em que a mãe, não suportando mais aquele massacre, peça demissão. Ridícula, ridículo, amava esta palavra. Saiu da sua boca fazendo cosquinha na garganta. Às vezes saía com irritação, às vezes com desdém e às vezes só por mania mesmo. A palavra era tão boa que tinha até uma sílaba palavrão no meio. De cada 5 frases, 6 tinham ridículo. Nem sempre bem aplicado. Muitas vezes nada a ver com o que ela queria dizer. Mas já tinha virado marca pessoal. E ela adorava aquilo. Só não gostou quando alguém lhe deu o apelido Ridiculete. Pô, mó ridículo isso! Então, são mini contos para ler a qualquer hora, como nós lemos aqui na quarta capa, textos curtos, rápidos, de poucas linhas, recortes da realidade, pequenas histórias do cotidiano, contos de muitos espaços provocadores, deixados ali de propósito, porque algumas vezes, muito mais interessante que mostrar, é apenas sugerir e deixar ao leitor a tarefa de preencher as lacunas e entender a história por trás da história. Outro livro muito bacana para os jovens é Contos dos Subúrbios Distantes, da autoria de Shaun Tan, editora Dark Side. São 15 contos curtos e inteligentes, conforme lemos na quarta capa, de um dos mais celebrados autores da literatura infanto-juvenil contemporânea, onde ele costura o real e o fantástico de forma sensível e poderosa, e cada um deles reflete e reimagina uma situação ou acontecimento estranho que se passam em um mundo suburbano familiar. Temos aqui, a começar pela editoração, que é fantástica. Temos ilustrações coloridas, ilustrações em preto e branco. São contos bem diferentes. Algumas vezes a ilustração continua a história. E eu vou ler para vocês
duas. A primeira se chama O Búfalo d'Água e diz assim: quando eu era criança, tinha um enorme búfalo d'água que morava no fim da nossa rua, em um terreno baldio, aquele em que ninguém cortava grama. O búfalo dormia a maior parte do tempo e ignorava qualquer passante, a não ser quem resolvesse parar e pedir um conselho. Aí ele se levantava bem devagar, erguia a pata esquerda e apontava a direção certa. Mas ele nunca dizia para o que apontava, nem até onde você tinha que ir, nem o que fazer quando chegasse lá. Aliás, ele nunca dizia nada, pois búfalos d'água são assim, odeiam ficar batendo papo. Para a maioria de nós, isso era frustrante. Então, quando alguém pensava em consultar o búfalo, era porque tinha um problema urgente e exigia solução imediata. Por isso, por fim, todos paramos de ir ao terreno baldio. Acho que pouco tempo depois o búfalo d'água foi embora. Sobrou apenas a grama que ninguém cortava. É uma pena, sabe? Porque quem seguia a pata pontuda do búfalo sempre tinha uma surpresa. Você sempre saía aliviado e satisfeito com o que encontrava. E toda vez diziam a mesma coisa. Como é que ele sabe? Agora vem a história Eric. Alguns anos atrás, um estudante de intercâmbio veio morar conosco. Tínhamos muita dificuldade em pronunciar o seu nome do jeito correto, mas ele não dava bola, dizia para chamá-lo apenas de Eric. Nós pintamos o quarto vago, compramos móveis e tapetes novos, arrumamos tudo para que ele ficasse à vontade. Apesar disso, Eric resolveu passar a maior parte do tempo dormindo e estudando na nossa despensa. Não sei por quê. Deve ser alguma coisa cultural, dizia a mamãe. Desde que ele fique contente. Começamos a guardar a comida e os utensílios de cozinha em outros armários, para que não atrapalhassem. Mas às vezes, eu me perguntava se o Eric estava contente. Ele era tão educado que não sei se confessaria estar chateado caso estivesse. Algumas vezes, eu o via pela fresta da porta da despensa, estudando em silêncio profundo, e imaginava como ele devia se sentir por estar em nosso país. Da minha parte, eu queria muito receber um visitante de outro país. Eu tinha muitas coisas para apresentar. Uma vez na vida, eu podia ser o expert na região, uma fonte de informações e de comentários interessantes. Por sorte, Eric era muito curioso e estava sempre cheio de perguntas. Não eram, porém, as perguntas que eu esperava. Geralmente só conseguia lhe responder: não tenho certeza, ou só sei que é assim. Eu não me sentia nada prestativo. Eu havia planejado de fazermos juntos alguns passeios semanais. Estava decidido a apresentar ao nosso visitante os melhores pontos da cidade e arredores. Acho que o Eric gostava desses passeios, mas como sempre, era difícil ter certeza. Eric parecia, na maioria das vezes, mais interessado nas miudezas que encontrava pelo chão. Posso até ter achado irritante, mas aí pensava no que a mamãe havia dito da coisa cultural. Então, não dava bola. Mesmo assim, ninguém conseguiu esconder o espanto com o jeito como Eric deixou o nosso lar. Uma partida repentina, ainda de madrugada, pouco mais que uma mão abanando e um adeus cortês. Aliás, levamos algum tempo para nos dar conta de que ele não voltaria. Naquela noite, no jantar,
Passamos um bom tempo especulando. O Eric parecia triste? Será que gostou da estadia? Algum dia teríamos notícia dele? Uma sensação desconfortável pairava no ar, como algo inconcluso, mal resolvido. Passamos horas incomodados. Pelo menos até um de nós descobrir o que havia na despensa. Pode ver você mesmo, continua lá, depois de anos, brotando no escuro. É a primeira coisa que mostramos quando chega uma visita aqui. Veja só o que nosso intercambista deixou, falamos. Deve ser uma coisa cultural, responde mamãe. Desculpem a tosse e a voz grossa, mas com esse frio brutal que começou a fazer aqui há uns 2 dias, não há quem resista. Boa leitura.